Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, então, à nossa aula de contabilidade rural. O nosso tema, esse tema 2 da apostila, é fluxos e demonstrações contábeis no agronegócio. Aqui a gente vai falar um pouquinho da contabilidade propriamente dita, mas como eu já falei para vocês em outra oportunidade, não há necessidade de vocês fazerem a contabilização, porque vocês terão um contador, vocês precisam conhecer, vocês precisam pedir para o contador de vocês, e saber do que se trata para que vocês possam aproveitar da melhor forma as informações que são geradas. Então, aqui diz o seguinte: aqui vocês vão conhecer os tipos de lançamentos contábeis das empresas rurais, elaborar os demonstrativos de fluxo de caixa e de resultados e constituir os planos de contas. Nesse primeiro, a gente vai abordar as demonstrações contábeis, a importância do fluxo de caixa, diferenciar culturas temporárias e permanentes. Aqui, assim, ó, muito para leitura de vocês. Tanto é que nas atividades eu pedi pouquíssima coisa disso. Então, vamos começar para o tópico 1, que é a escrituração e fluxos contábeis no setor, desculpa, agropecuário. Aí vocês têm o que é escrituração contábil. Escriturar, gente, é como a gente chama a técnica de registro. Então, quando eu digo assim, eu vou pegar a documentação, notas fiscais, recibos, documentação legal, tá? A maioria notas fiscais, extratos bancários, para registrar nos livros próprios da contabilidade. Que livros são esses? São dois livros principais: o livro diário e o livro razão. Aí, o primeiro que a gente vai falar é sobre o livro diário. O livro diário, como o nome diz, ele é um livro que é preenchido diariamente, em ordem cronológica, sequencial, sem rasura, sem emenda. É um livro que ele tem uma formalidade que é um termo de abertura, um termo de encerramento, e é um livro que deve ser registrado na junta comercial. Então, é um livro obrigatório. Todas as empresas que têm contabilidade, sejam rurais, sejam de qualquer natureza, elas precisam ter o livro diário. Aí diz o seguinte: o livro diário ele é complementado pelo livro razão. Por que complementado? Porque tudo que tem no livro diário tem no livro razão. Só que para que serve um, para que serve o outro? O livro diário, ele é um livro que ele tem aqueles elementos que estão aparecendo ali para vocês. Local e data, lote, se for um lançamento em lote, histórico do lançamento, que é a descrição completa desse lançamento, os débitos e os créditos. Depois a gente vai falar sobre os débitos e créditos. Então, quer dizer, eu tenho basicamente, ó, local e data, lote, se houver, histórico, débitos e créditos. E valor, né? Se tudo é lançado conforme o valor da operação, lembra que a gente tem um princípio contábil lá de registro com base no valor original, então tem que apresentar o valor da operação. Tudo que tem no livro diário, que é um livro em ordem cronológica, no livro razão, é possível que a gente consiga ver a forma individualizada das contas contábeis. No livro diário, eu tenho débitos, crédito, histórico, valor, mas eu não sei, por exemplo, assim, qual é o meu saldo de caixa? Eu vou encontrar o saldo da conta caixa, por exemplo, que é onde existe o dinheiro na empresa, lá olhando o saldo da conta caixa no livro razão, entende? Então, enquanto o diário é um registro diário,
das coisas que acontecem na empresa, o livro razão é um registro conta a conta que tem o saldo de abertura, a movimentação do mês e o saldo de encerramento da conta mês a mês. Então, é possível que a gente saiba quanto existe numa conta contábil mensalmente, anualmente, até porque todos os livros, eles são do período. O que, que é isso? É de janeiro a dezembro de cada ano. E no ano seguinte começa um novo livro. Então, nós temos livro diário e livro razão para cada exercício fiscal, ou seja, para cada ano civil, se corresponder com o exercício fiscal de vocês. 99,999% das organizações, o exercício corresponde ao ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que também corresponde ao encerramento das demonstrações contábeis. Bom, aqui ele menciona que existem outros livros que não são obrigatórios, mas aí depende de cada organização. Livro de controle de contas a receber, contas a pagar, livro caixa, livros sociais, se eu tenho uma sociedade e eu tenho registro de ações, por exemplo, eu posso ter livros de contas bancárias, não se usa mais, mas livro de controle de empregados, isso tudo pode ser substituído por um bom sistema informatizado que vai gerar todas essas informações. Aí ele aborda termos bem próprios da área de contabilidade, que são as formalidades extrínsecas, que são as exteriores, que são aquela relacionada à apresentação ou à aparência dos livros. Então, os livros, ele, ao final do exercício, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eles devem ser encadernados, autenticados, com termo de abertura e encerramento, com a assinatura dos responsáveis legais, o contador e o proprietário da empresa. Vejam que ambos são responsáveis solidariamente. A mesma responsabilidade que o contador tem em prestar as informações, o proprietário da empresa também tem em assinar dizendo que aquelas informações são verdadeiras. Formalidades intrínsecas estão relacionadas à escrituração. Lembra aquela qualidade da informação contábil que a gente viu? Então, lá a gente dizia que a informação ela tem que ser clara, concisa, tempestiva, né? Tudo tem que estar registrado. Então, esse aspecto qualitativo da informação que a gente precisa atender. Então, ali diz, né? Eles lembram, método da escrituração uniforme, em língua e moeda corrente nacional, então tem que ser em língua portuguesa e em reais, tem que ser individualizado o lançamento, tem que ser claro, escriturado em rigorosa ordem cronológica, não conter rasura, emenda, entrelinha. Hoje isso não acontece mais, mas por que isso ainda existe na norma? Porque há muitos anos atrás, a demonstração ela era feita manualmente. Então, assim, eu não poderia rasurar. Então, quando a gente rasurava, a gente fazia vírgula, digo, vírgula, e escrevia a palavra correta. Hoje, como nós temos um sistema de informatizado de informações, um meio em que eu posso, eu vi que eu escrevi errado alguma coisa, eu vou lá e arrumo. Então, essas rasuras, borrões, raspaduras, entrelinhas, espaço em branco, isso não acontece mais, né? Então, vamos pensar agora sobre o método. Lembra que a gente falou que a contabilidade é uma ciência? Então, vejam só. A contabilidade é uma ciência, ela tem um método próprio. Como é que chama esse método? Método das partidas dobradas. Isso quer dizer o quê? Que cada débito tem que ter um crédito de mesmo valor. Ou seja, cada aplicação, que é o débito, deve ter um crédito, que é uma origem de mesmo valor. Então, vejam só, se eu tenho, por exemplo, o dinheiro no caixa, né? Então, eu sou a empresa e as coisas acontecem de mim para fora. Então, se eu tenho dinheiro no caixa, o que que eu tenho? Onde o meu dinheiro está aplicado?
O meu dinheiro está aplicado no caixa. Não é uma aplicação financeira, tá, gente? É só para que vocês possam entender o raciocínio. Então, onde o dinheiro está? Onde ele está aplicado, né? Onde eu coloquei o dinheiro? Ah, eu coloquei no caixa. Ele está no caixa. Então, é um débito de caixa. Mas se ele está no caixa, de onde ele veio? Então, como é que o dinheiro foi parar lá no caixa? Ele pode ter vindo de uma receita, né, de uma venda de produtos. Ele pode ter vindo crédito de venda de produtos. Ele pode ter vindo do dinheiro lá do capital social, então pode ser crédito de capital social. Ele pode ter vindo do recebimento de um cliente, né, que pagou. Então, crédito de direito de clientes, né, clientes a receber. Entenderam? Então, tem o dinheiro no caixa, da onde que veio? Aqui, por exemplo, ó, quando uma empresa adquire um determinado produto com pagamento em dinheiro, como é que é o lançamento contábil? Vamos pensar. O que que eu tenho? Eu tenho um produto. Que produto? Ah, eu tenho um celular, tá? Tenho um celular, tá aqui o celular. Muito bem, esse é o produto que eu comprei. Onde é que eu coloquei o meu dinheiro? Eu coloquei o dinheiro no celular. Então, o dinheiro está convertido em celular. Ah, foi R$ 2.000. Débito de 2.000 em equipamentos de informática. Pode ser. Tá, mas da onde veio o dinheiro para comprar esse celular? Neste caso, veio dinheiro vivo, conta caixa. Então, crédito de caixa. Então, aplicação. Onde eu apliquei o dinheiro? Débito, equipamento de informática. De onde veio o dinheiro? Caixa, conta caixa, dinheiro, crédito na conta caixa. Entenderam? Então, sempre façam isso, tá? Então, débito, aplicação, crédito, origem. Débito, aplicação, perguntem de onde veio o dinheiro, o que que eu tenho, onde o dinheiro está aplicado. Isso tudo representa as perguntas que a gente faz para reconhecer os débitos. E de onde veio, que são as origens, pode ser vão ser os créditos. Ah, mas Adriana, a conta caixa é uma conta de ativo. Então, vejam, a conta de ativo que representa bens e direitos. Dinheiro é um bem, né? Mas que eu estou gastando, certo? Tá, mas e no passivo? Passivo representa as obrigações. Então, vamos ver. Comprei o celular a prazo. Débito de equipamento da informática. Da onde que veio o dinheiro? Contas a pagar, lá do passivo. Então, ó, não saiu o dinheiro do caixa, mas eu criei uma obrigação, tá? Esse é o raciocínio mais importante. Então, olha só um esqueminha aqui para que vocês compreendam como funciona a natureza das contas, né? Para a empresa, contas de ativo, passivo, patrimônio líquido, despesas e custos e receitas. Qual é a natureza do saldo do ativo? É devedor. Por que devedor? Porque eu tenho mais débitos do que créditos. Por que, Adriana, que eu tenho mais débitos do que créditos no ativo? Porque o ativo é o lugar das aplicações, é lá onde eu coloco o meu dinheiro. Então, eu tenho mais débitos do que créditos. Tá, e por que o passivo tem origem credora? Porque é lá que estão as minhas origens, que pode ser origens de terceiros, contas a pagar, ou origens do sócio, que é o patrimônio líquido. Lembram disso? Então, olha só. Ativo, caixa é um bem, está no ativo, ok? Porque o ativo é o local dos bens e direitos, a gente já viu isso? E lá no passivo é as minhas obrigações e meu patrimônio líquido. Então, vejam, eu tenho dinheiro no caixa, R$ 100, débito, ó, eu não tenho crédito nenhum. Se eu gastei R$ 5, eu creditei o caixa, ó, diminui o caixa com crédito. Tá vendo ali? Ativo aumenta com débitos e ele diminui com créditos. Então, eu coloquei dinheiro no caixa, eu debito o caixa. Se saiu o dinheiro do caixa, eu credito o caixa. No passivo é o contrário. Então,
Por quê? Porque a correspondência são entre as contas. Ora, se eu comprei o celular, equipamento informática lá no ativo, debitei, ó, débito de caixa, desculpa, de equipamentos da informática e creditei o fornecedor, que é o passivo. Então, é esse jogo, é sempre pensar o que é origem e o que é a aplicação de recursos. E aí vocês têm essa colinha aqui. Tá, mas e as despesas e receitas? A mesma coisa. Onde é que eu coloquei o dinheiro? Na conta de luz. Luz é uma despesa, então eu aumento debitando, débito de luz. E credito aonde? No caixa, por exemplo, no banco, por exemplo, diminui o dinheiro do caixa. Tá, mas e se eu vender produtos? Venda de produtos é uma receita. Então, as minhas receitas aumentam por crédito. Por quê? Porque elas são origens. Então, assim, ó, entrou dinheiro no caixa, 5 mil, porque eu vendi um produto. Qual é a origem? A receita de venda do produto. Tá? Então, assim, ó, tentem pensar algumas modalidades aí de operações e tentem fazer esse esquema que é apresentado aqui que não tem erro, mas sempre relacionem com origem e aplicação. Então, aqui está explicado, ó, as contas do ativo são devedoras pelo fato de serem aplicações de recursos. O aumento do ativo significa que houve uma adição, entrada de recursos na empresa. Aí ele fala a compra de sementes a prazo para o futuro plantio de uma lavoura. Quando é contabilizada na conta de estoques, é debitada. E quando houver a venda do produto, a sua saída vai ser creditada do estoque. Tá? Então, o ativo é devedor do passivo, certo? E aí ele vai colocando alguns outros exemplos, despesas e custos, como falamos agora, tá? As despesas e custos são devedoras porque elas afetam o patrimônio líquido. Imaginem, olha só, vocês têm o início da empresa de vocês, capital social 100 mil, dinheiro no banco 100 mil. Se vocês venderem, lembra o que era o patrimônio líquido? Que era a diferença entre o ativo e o passivo? Então, como é que a gente pode aumentar ou diminuir esse patrimônio líquido? Se vocês venderem bastante e obtiverem lucro, vocês terão mais patrimônio líquido. E como é que é o lucro? Lucro é quando eu tenho mais receita do que despesa, quando eu ganho mais do que eu gasto. Então, as receitas e despesas, elas afetam esse patrimônio líquido, né? Então, as despesas e custos são gastos, as receitas são ingressos. E aqui ele coloca assim, ó, o que são débitos ou créditos, né? Então, toda vez que a gente debitar ou creditar uma conta contábil, estará ocorrendo uma das seguintes situações. Por exemplo, entrada de recurso financeiro em caixa ou banco. O débito do ativo, entrou dinheiro no ativo. Só que eu não posso esquecer que tem uma contrapartida, que pode ser o registro de uma receita, que pode ser a quitação de uma, aliás, que pode ser uma constituição de saída de bens de estoque para o ativo, pode ser uma constituição de obrigação no passivo. Olha só, se entrou dinheiro no caixa ou banco, eu posso ter a constituição de capital social, né? O sócio se reuniu e deu dinheiro para a empresa. Então, vejam, a empresa registra no patrimônio líquido o valor que o sócio integralizou. É como se a empresa tivesse a obrigação de dar retorno para o sócio. Então, não deixa de ser uma obrigação também, né? O capital social. Aquisição de direitos para o ativo, né? Então, por exemplo, eu tenho um débito lá de clientes, lembra das contas a receber, dos direitos? Pois é, mas de onde é que ele veio, o cliente?
da constituição de uma receita. Aquisição de bens e estoque para o... deixa eu só arrumar aqui meu telefonezinho que está caindo. A constituição de bens e estoque para ativo. Então, eu compro estoque, saiu o dinheiro do caixa banco para poder comprar esse estoque. E assim por diante. Pensem aí nas situações. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar algum e-mail e perguntar: e esse aqui, qual é o lançamento certo? Fiquem à vontade. Aqui, ele coloca assim, esse especificamente, tá? O fluxo contábil das culturas temporárias é muito importante aqui para quando vocês, se vocês estiverem fazendo um curso técnico, tá? De contabilidade, porque aqui ele fala na contabilização, entende? Então, assim, é como se a gente tivesse um produto em elaboração e aí ele passasse da fase de produto em elaboração, porque ele entra para o plantio, ele tem todos os insumos sendo incorporados àquele produto, e para quando ele for vendido, ele vai ter a formação do custo desse produto. É isso aqui que representa essas culturas temporárias, tá? Então, gente, eu não vou entrar, porque a gente, em 6 aulas, eu não tenho a pretensão nenhuma que vocês saiam fazendo contabilização, tá? Então, eu prefiro só falar de registros mais básicos e depois, se um dia a gente tiver a oportunidade de se ver presencialmente, a gente pode aí trabalhar lançamentos mais robustos. Aqui está a constituição do capital social, conforme eu falei para vocês, né? Então, o débito no disponível, que pode ser caixa ou banco, e o crédito na conta de capital social para representar, então, o registro do valor que os sócios integralizaram para essa empresa. Aqui, no caso, se fala de adquirir semente de soja para o plantio, né? O primeiro lançamento vai ser, bom, o valor no passivo circulante, se eu comprei a prazo, né? E a contrapartida no ativo lá na conta sementes de soja, representando aí um estoque de produtos, tá? Aqui outro lançamento, falando também da aquisição de máquinas, é a mesma coisa do lançamento celular, tá? Então, no ativo sai o dinheiro do caixa e eu acredito no caixa e debito aí na conta de máquinas, tá? Então, veja assim, o que eu tenho? Eu tenho máquinas. Da onde saiu o dinheiro? Do caixa. Débito de máquinas, crédito de caixa. Então, quando vocês conseguirem associar sempre a origem e a aplicação de recursos, gente, vocês fazem qualquer lançamento, qualquer lançamento. Aqui, depois de realizados, então, as apurações dos saldos, aí ele demonstra aí, os 50 mil, de capital social foi gasto. Ele entrou primeiro no caixa, depois ele comprou o estoque, 25 mil, e comprou o imobilizado, 10 mil. Quer dizer, ficou só 15 mil no caixa, 25 de estoque e 10 de imobilizado. Continuamos com a igualdade. Origens e aplicações. Débitos, 50 mil. Créditos, totais 50 mil. Aplicações, ativo. Faça essa relação. Local das aplicações são no ativo. Consequentemente, o passivo é a origem. Fala-se de custos também, custos diretos e custos indiretos. E como é que a gente fala em custo direto? Ele é direto e indireto a quê? Ele é direto e indireto ao produto, tá? Então, tudo aquilo que está direcionado à soja, nesse exemplo, à lavoura de vocês, ao produto que vocês estão constituindo, é custo direto. Tudo aquilo que vocês não conseguirem atribuir diretamente ao produto. Por exemplo, o salário do supervisor lá da fazenda. Vocês não conseguem atribuir direto ao produto, porque ele cuida do produto, ele cuida do gado, ele cuida de várias outras áreas. Então, esse é um custo indireto.
Aí ele fala também sobre fluxo contábil nas culturas permanentes, né? Culturas permanentes são aquelas que permanecem a propriedade por vários anos, gerando receita, custos e despesas durante sua vida útil. Aí ele fala de frutas arbóreas, café, frutas cítricas. Aí ele diz assim: essas culturas não produzem no primeiro ano, então os custos e despesas, como eles são classificados? Então ele diz assim: uma determinada empresa rural resolveu investir na plantação de eucalipto, destinado ao consumo da indústria de celulose que se instalou na região. Aqui, perto de Porto Alegre, em Guaíba, tem a celulose, né, a CMPC, e eles plantam. Exatamente essa atividade que eles fazem. Sabe se essa cultura demora pelo menos 5 anos para começar a produzir receitas. Então, o que, que acontece? Eles começaram aqui, que a empresa buscou um financiamento de 24 mil no banco para poder fazer, então, a implantação dessa cultura. Aí diz o seguinte: o que, que eu tenho? Eu tenho o dinheiro. Então, eu tenho 24 mil reais. 24 mil reais está debitado no banco, tá? Que desconta a caixa, né? Tá, entrou dinheiro na empresa. E aí eu tenho banco, conta, financiamento, ou banco, contas a pagar, ou financiamentos a pagar, tá lá no passivo, por isso um crédito. Aí, bom, o primeiro gasto com a correção do solo, aquisição de fertilizantes, o segundo gasto com a aquisição de mudas e o terceiro com a mão de obra, tá? Todos esses gastos são considerados custos. Por que custo? Porque ele está fazendo a formação da cultura permanente. É como se a gente tivesse colocando coisas para que depois, lá daqui a 5 anos, eu vou tirar as árvores de eucalipto. Então, o primeiro lançamento contábil, débito da cultura permanente, é como se eu tivesse um ativo imobilizado, é como se eu comprasse o meu celular, né? Quer dizer, eu vou colocar lá, eu vou criar, eu vou investir. Né? Então, eu estou investindo nessa cultura permanente. Onde é que eu estou colocando o meu dinheiro? Ó? Por que eu estou debitando? Porque é uma aplicação de recursos. Então, débito da cultura permanente e crédito no caixa e no banco. Vejam que a gente não colocou nada na receita e despesa, por quê? Porque a gente está investindo. Então, até que essa muda seja grande o suficiente, eu faço um investimento. Aí depois, pagamento da muda, a mesma coisa, ó. Eu estou aumentando a minha cultura permanente, tá? Então, olha só, qual é o valor hoje da minha cultura permanente? É os 7 mil referente a fertilizante, é os 7 mil referente à muda e é os 10 mil referente à mão de obra. Então, hoje ela vale 24 mil, né? Então, eu usei todo o valor que eu peguei lá de financiamento. Então, como é que está? Floresta de eucalipto, vamos lá. No início do exercício foi visto que 24 mil era o investimento no primeiro ano. Ó, que foi o 7 mais o 7 mais os 10. Lembra? A previsão que o ciclo da cultura seja de 5 anos. Portanto, o investimento de 24 mil será multiplicado por 5. Então, o total do investimento será de 120 mil reais. Tá? Então, no projeto inicial, será consumido em 5 anos, portanto, 20% ao ano. O banco cobra juros de 5% sobre o capital emprestado e a floresta renderá a receita total de 500 mil em 5 anos. Então, como é que a gente contabiliza todas essas façanhas aí? Pela venda da madeira, eu debitei, entrou dinheiro no caixa 100 mil. Pelo crédito da exaustão da floresta, 120 dividido por 5 anos, 24 mil ao ano. Juros, eu tenho despesa financeira de 6 mil. E o crédito de caixa da despesa financeira de 6 mil reais. Então, olha só, como é que ficou esse lançamento após as demonstrações contábeis? Entrou uma receita de 6 mil, de 100 mil, que é aquilo que eu vendi, a venda da madeira. Eu tenho custo e exaustão.
custo com exaustão, 120 mil dividido por 5 anos dá 24 mil ao ano. Tenho despesa financeira, 5% sobre os 120 mil. Então, quanto que seria o meu lucro por exercício? 70 mil por ano. Aliás, no ano da venda, né? Circulante, então, ó, entrou de 70 mil no caixa, porque foi o valor da minha venda líquido. Ao imobilizado, que é a cultura permanente que eu tenho, 120 mil. 120 de financiamento e o meu lucro já demonstrado lá para vocês, 70 mil. Total do ativo, 190 e total do passivo, 190. Bom, aí, gente, a gente entra com alguns outros conceitos aqui, de depreciação, exaustão e amortização. A primeira delas é a depreciação, a mais comum em qualquer tipo de atividade, que é o custo que incide sobre bens tangíveis, aqueles bens que têm forma física, né? E corresponde à perda de valor do bem em função do uso, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma mesa, essa mesa foi comprada por R$100 e ela vai durar 10 anos, né? Então, ela vai ser depreciada R$10 por ano. Tá? Então, ali também tem um exemplo, uma máquina que tem vida útil de 5 anos, essa máquina será depreciada em 20%, né? Por que 20%? 20, 20, 20, 20, 20, ó, 5 anos corresponde a 100% do preço do bem, né? Então, é o valor do bem dividido pela vida útil, tá? Aí, que mais que tem aqui? O bem vai ser registrado no imobilizado e no uso das atividades vai gerar depreciação, que vai corrigir o valor da venda útil no período enquanto ele estiver na empresa. A amortização é aquilo que incide sobre os bens intangíveis, aqueles que eles perdem o valor, mas eles não têm forma física, tá? Não que não tenha forma física, que exemplo é terra arrendada, né? Quer dizer, a amortização, ela é referente ao tempo que eu tenho de utilização desse bem. Então, a gente vai ter que ser apropriado pelo período de utilização da terra, então, pelo período do contrato. Tá? Então, se eu tenho um tempo de vida útil aí para utilizar por 10 anos, eu vou amortizar por 10 anos. Se eu utilizar por 20 anos, eu pego o valor da terra e amortizo por 10 anos. O valor de um contrato também, né? Um contrato de direito de uso de algo, né? Também pode ser amortizado. Aí, o outro conceito importante é a exaustão. A exaustão, ela incide sobre bens formados dentro de um determinado período. Um bem ou uma cultura permanente, né? Então, isso é floresta, né? E aí também, o exemplo que foi falado ali da floresta de eucalipto, né? Que aí ele diz assim, a depreciação, né? Para cultura permanente, pode falar em depreciação no caso do empreendimento próprio, né? Então, no termo amortização, é reservado nos casos de aquisição de direitos sobre o empreendimento, né? E quando se trata de floresta própria ou vegetação em geral, o custo de aquisição ou formação, excluído o solo, será objeto de cotas de exaustão, tá? Até na medida que os recursos forem esgotados, certo? Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Aqui alguns registros contábeis que eu não vou cobrar de vocês, isso aqui fica para conhecimento de vocês. Aqui fala sobre taxa de depreciação, tá, gente? A gente costuma utilizar algumas taxas padrão, tá? Por isso essa tabelinha aqui do Marion, né? O José Carlos Marion é um dos nossos autores, vamos dizer assim, mais renomados em contabilidade. Material de contabilidade rural, também vocês vão encontrar com esse autor. E aí ele dá alguns exemplos, tá? De taxa de depreciação e a duração em anos, né? Então vocês, como é que eu vou calcular a taxa? Eu pego 100%, divido por, né, 25 anos, aí eu vou ter 4% ao ano, tá?
Se eu tenho 100%, divido por 10 anos, vou ter 10% ao ano, e assim por diante. Então, tem alguns exemplos aí de taxa de depreciação. Animais também, né? Vida útil, vida produtiva média, né? Animais de trabalho, reprodutores, alguns equipamentos também que são fornecidos aí alguma depreciação normal, né? Que se usa para que vocês saibam aí que existem essas taxas cultura permanente, então qual é o percentual que eu posso lançar, tá? E aqui o lançamento, né, da depreciação, tá? Desse exemplo aqui, no caso... Opa, só um pouquinho. Sim, movimento para aprender contabilização, tá? Daí ele dá a compra do galpão primeiro, 100 mil, né? E aí ele diz assim, a depreciação será contabilizada conforme a primeira tabela, pelo percentual de 4% ao ano. Então, 4% sobre os 100 mil, tá? Então, débito imobilizado, né? Credita o caixa, debita custo de depreciação e credita a depreciação acumulada, que é essa conta retificadora do imobilizado. Eu não quero que vocês fiquem pensando nas contas, eu vou fazer depois atividades de depreciação para vocês calcular o valor da depreciação, desde que a contabilidade registre, tá? A gente tem pouco tempo aí para se preocupar com isso, tá? E era isso, gente. Eu queria que vocês dessem uma boa lida nesse material. Se vocês ficarem com dúvidas, pode me mandar e-mail. Eu sei que a gente, em 4, 5, 6 aulas, a gente não vai conseguir trabalhar muita coisa, mas eu sei que vocês são pessoas interessadas aí no negócio de vocês e vocês conseguirão compreender o sentido, né? Então, quer dizer, você sabe o que é depreciação? Perda de valor pelo uso. Sim, o desgaste pelo uso do bem. Isso é registrado contabilmente. Isso sai dinheiro do caixa? Não, isso é apenas um registro de um custo contábil, né? Então, assim, a gente não vê a depreciação saindo. É como se a gente diminuísse do nosso lucro, o custo da depreciação, para que a gente tivesse uma reserva para que a gente pudesse comprar esse bem futuramente, né? Então, para que a gente não distribua um lucro cheio. Por quê? Porque eu tenho esse desgaste, eu preciso reconhecer o desgaste na minha contabilidade. Por isso, aparecer a depreciação. A depreciação, ela não é uma despesa financeira, assim como a taxa bancária. Ela é uma despesa econômica, né? Então, se ela é uma despesa econômica, ela não sai dinheiro do caixa, mas ela precisa ser reconhecida contabilmente para que, quando a gente tenha um determinado lucro, por exemplo, eu tenho um lucro de 70 mil, não considerando a depreciação. Ora, mas eu tenho um monte de imobilizado que se desgastou no período. Então, vamos dizer que eu tenha 10 mil de depreciação. Então, meu lucro é de 60 mil. Por quê? Porque eu vou distribuir para os sócios 60 mil para deixar 10 mil dentro da empresa para que eu possa renovar o meu imobilizado. Certo? Então, esses conceitos, assim, é que eu gostaria que vocês entendessem. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, que vocês aprendam um pouquinho sobre contabilidade e assim que a gente puder se ver aí e fazer alguma aula, mesmo que online, assim, né? Ou em alguma outra oportunidade que eu vá atender vocês, que a gente então possa dirimir essas dúvidas aí de maneira mais personalizada, né? Ou quem sabe um curso de extensão, alguma coisa assim. Tá bom, gente? Muito obrigada. Até o próximo tópico. Um abração.